Olá meninas, bom dia. O meu nome é Rendrica, eu sou esposa do reverendo Ronaldo Vasconcelos, pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Santa Maria. Sou também mãe de João Gabriel há 3 anos e meio e mãe de Samantha há quase 2 anos. Sou formada em biologia, mas atualmente estou trabalhando como conselheira, cozinheira, faxineira, costureira, administradora, estrategista, enfermeira e esses dias estou assoando muitos narizes. Tudo isso sem diploma, claro. Eu fui convidada para falar um pouco sobre criação de filhos e como combater a ideologia de gênero. E eu espero conseguir fazer isso tudo caber no tempo que me foi dado. Mas eu acho que vai passar muito. Mas vamos tentar. Qualquer coisa a gente divide os áudios. Vamos primeiro aos fatos. Resumidamente, a ideologia de gênero, para quem não sabe, é a ideia de que ninguém nasce homem ou mulher e que o gênero masculino e feminino é uma construção social e cultural que é imposta nos indivíduos desde sua infância e ao longo das suas vidas. Então, eles defendem o homossexualismo, o transexualismo e todos os outros tipos de gêneros que a gente vê surgindo por aí. O objetivo da ideologia de gênero é conquistar a liberdade dos indivíduos para expressarem o seu gênero independente da sua biologia, da norma cultural, da interferência religiosa, que somos nós. Vejam a sagacidade dessa ideologia. Ela não proíbe as pessoas de serem quem são e, portanto, não tem uma ameaça explícita. Mas ela proíbe as pessoas de influenciarem as outras. Ou seja, se você tem um corpo de mulher, se identifica como sendo mulher e quer se expressar como sendo mulher, não tem problema. Mas não se meta na escolha do outro. E isso é especialmente verdadeiro no que se diz respeito à criação de filhos em casa, que é justamente onde a identidade sexual da criança vai ser construída ou reprimida, de acordo com eles. Então, a gente vê os militantes da ideologia de gênero investindo pesado para passar por cima da influência familiar e alcançar as crianças na educação escolar e no entretenimento. Isso é assustador. O problema é que a gente muitas vezes se mantém apenas na linha de defesa e assim a gente adota uma de duas posturas. Ou a gente se isola, educando nossos filhos numa bolha, ou a gente enfrenta o mundo. E ao passo que as coisas forem surgindo, a gente tenta mostrar aos nossos filhos o que está errado no mundo e por quê. A gente usa umas passagens bíblicas e meio que tenta consertar aquilo que está aparecendo quebrado. Então, as duas posturas, elas têm alguns elementos bons e bíblicos, mas as duas são bem limitadas na sua aplicação isolada, porque elas tendem a reduzir a aplicação, o ensino bíblico, a uma postura apenas defensiva. Como então a gente combate a ideologia de gênero em casa? Precisamos, em primeiro lugar, entender qual é o problema desse movimento, dessa ideologia. E o maior problema deles, pasmem, não é o fato de que eles querem confundir homem com mulher e mulher com homem, mas é o fato de que eles pressupõem que Deus, existindo ou não tem nada a ver com a identidade humana. Ou seja, ela corta o vínculo entre a criatura e o Criador e busca, então, a identidade individual no próprio coração da criatura. Ela remove Deus da equação da identidade. Então, a sua maior bandeira torna-se a autonomia individual, enquanto o seu maior inimigo é a autoridade divina. No entanto, uma vez que Deus é subtraído e removido da equação, a nossa identidade se torna como uma folha no vento. Porque se o nosso valor e a nossa identidade só podem vir de fato dele, e sabemos que isso é certo, qual então é o nosso valor e a nossa identidade sem ele? O que sobra? Se a gente colocar a nossa identidade e o nosso valor naquilo que está fora de nós, em dinheiro, em posses, em relacionamentos, estados, emprego, etc., a nossa identidade e o nosso coração estarão tão vulneráveis quanto esses objetos e essas pessoas e essas coisas. Por exemplo, se o seu namorado é a sua fonte de identidade, se ele for embora, você vai se afundar num desespero existencial. E isso pode te levar a fazer loucuras, como a gente vê muitas pessoas fazendo, matando, tirando a própria vida ou entrando numa depressão profunda. Em resposta a isso, a ideologia de gênero diz então que nada disso define quem nós somos. Quem define quem nós somos nós mesmos e os nossos desejos. E vemos então frases como siga o seu coração, seja autêntico. Tudo isso está envolvido na busca maior da identidade sem Deus, fazendo o indivíduo mergulhar cada vez mais dentro de si mesmo. E vemos então o mesmo dilema da cobra que come sua própria cauda. A cobra um dia vai sumir, assim como vai sumir também a identidade de quem a busca dentro de si mesmo,
O que resta então depois disso é o vácuo existencial. Esse é o resultado inevitável da ideologia de gênero. Aos poucos, cada centímetro da sua humanidade será eliminada até se tornarem muito menos do que são. A Bíblia nos fala diretamente sobre isso. Romanos 1, 21 a 28. Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E substituíram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. É por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações para desonrarem seus corpos entre si. Pois, de novo, substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os entregou a paixões desonrosas, porque até as suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonando as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm. A gente vê então que o buraco está bem mais embaixo, né? E o problema começa então desde a infância. Como então combatemos a ideologia de gênero em casa, criando os nossos filhos? Em primeiro lugar, nós ensinamos aos nossos filhos quem Deus é e, portanto, quem nós somos. Veja, são duas coisas que estão interligadas. Nós ensinamos quem Deus é e, portanto, quem nós somos. Ele é a causa, nós somos a consequência. Vou usar uma ilustração um pouco complicada aqui, mas só porque eu estava lendo ontem essa história com meus filhos. Vocês conhecem a historinha do Patinho Feio, né? Então, ele passou a infância acreditando que a Pata era sua mãe. E ele foi ridicularizado e sofreu uma terrível crise de identidade. Ele só encontrou verdadeira paz ao descobrir que, na verdade, ele era um filho de um cisne. Nossos filhos precisam saber quem Deus é para poderem saber quem eles são. Se eles não conhecerem a Deus, não importa quantas vezes a gente lê Romanos 1 com eles, eles vão passar a vida procurando sua identidade na criatura ao invés de Criador. Nossos filhos, então, eles precisam ancorar a sua identidade no Criador. E nós, como pais, precisamos fornecer essa base para eles. Precisamos, portanto, em primeiro lugar, ensinar aos nossos filhos quem Deus é e, portanto, quem nós somos. Uma vez que a gente lança essa âncora, podemos, então, enfrentar as tempestades com eles. Em segundo lugar, combatemos a ideologia de gênero preservando o coração e a mente dos nossos filhos. E aqui cabe a linha de defesa. Há muita divisão no que se diz respeito ao que o filho pode ou não pode assistir, ler, ver, enfim. Não vamos entrar no mérito da questão, porque isso aí vai demorar muito tempo. Mas o fato é que a infância dos nossos filhos é o momento no qual eles estão mais vulneráveis a influências externas, justamente por ela ser uma fase de crescimento intelectual intenso. Eles aprendem por imitação e eles vão imitar aquilo que eles estão vendo, aquilo que eles estão experimentando. Eu hoje sou capaz de ver o mal. Eu sou capaz de saber que é mal e eu sou capaz de desviar o meu olho do mal. Mas eu tenho 30 anos de experiência. O meu filho tem 3 anos e ele está aprendendo agora o que é normal. Ele está aprendendo agora o que é certo e errado. E as imagens de um desenho animado agora são muito mais impactantes na sua mente do que qualquer coisa que eu lhe disser. Portanto, a questão não é se eu vou criá-lo numa bolha ou não. Entenderam? A questão é que eu preciso defender o coração e a mente do meu filho. Então, com isso em mente, eu vou evitar alguns desenhos, certos livros, certas companhias, certos ambientes, tudo visando proteger o coração e a mente do meu filho. Como responsável por eles, eu tenho o direito e o dever de defender os seus corações. E eu vou fazer isso sem medo e sem vergonha. Em terceiro lugar, a gente combate a ideologia de gênero cultivando nos nossos filhos o discernimento. E o que é discernimento? Discernimento é a capacidade de distinguir entre a verdade e as mentiras. Os nossos filhos, eles só podem fazer isso se eles conhecerem a verdade.
Vocês sabem como os especialistas em diferenciar dinheiro falso de dinheiro de verdade? Como é que eles aprendem a diferenciar os dois? Eles estudam a nota verdadeira. Eles estudam ela. Eles pegam ela e estudam ela meticulosamente. E as mentiras, as mentirosas, as falsas, elas podem vir em milhares de formas diferentes, mas porque elas conhecem a nota verdadeira, elas vão saber identificar da mesma forma com a verdade e a mentira nesse mundo. A verdade é uma só. As mentiras são muitas. Elas podem mudar todos os dias, vir em formas diferentes, mas a verdade é uma só. E se a gente ensinar aos nossos filhos a verdade, se a gente estudar a Bíblia com eles, expor a palavra de Deus aos seus corações, eles vão ter as ferramentas necessárias, o conhecimento necessário para então praticar o discernimento quando for a hora certa. Então, assim, no dia em que eles forem expostos à ideologia de gênero, e não tenhamos dúvida de que eles vão ter que enfrentar isso um dia, as mentiras não vão passar desapercebidas por eles. Eles vão estar prontos, porque nós os equipamos. Em quarto lugar, combatemos a ideologia de gênero, encorajando a masculinidade piedosa nos nossos filhos e a feminilidade piedosa nas nossas filhas. Enquanto a gente batalha na linha da frente, a gente precisa também viver aquilo que acreditamos. De nada adianta a gente refutar as opções do mundo, falar que é errado, falar que é feio, falar que Deus não gosta, se a gente não oferecer algo melhor para substituí-las, mostrar o verdadeiro propósito de Deus nas nossas vidas. Então, se a gente acreditar que de fato Deus criou as diferenças entre homens e mulheres, nós precisamos enxergar nos nossos filhos os dons masculinos criacionais e nas nossas filhas os dons femininos criacionais, que são distorcidos pelo pecado, pelo coração pecaminoso deles. E a gente precisa então ver esses dons e ensinar os nossos filhos a cultivar esses dons e essas habilidades para a glória de Deus e em serviço uns aos outros. A gente precisa tratá-los ambos como criaturas criadas em imagem e semelhança de Deus, mas com papéis e, portanto, dons diferentes. A gente precisa capacitá-los para exercer esses dons em amor e humildade. Precisamos encorajar a criatividade e a liderança e a submissão piedosa. E em quinto e último lugar, a gente precisa orar por eles. Meninas, no final das contas, essa lista não é exaustiva. E quem converte os corações e restaura as vidas não somos nós. Adão e Eva conheciam a Deus, eles conversavam e caminhavam com Ele. No entanto, apesar de toda essa intimidade, eles decidiram buscar a autonomia do seu Criador. Se essa gloriosa intimidade e esse conhecimento de Deus não os impediu de se rebelarem, quanto mais vulneráveis são os nossos filhos, que já nasceram no pecado, no mundo quebrado e estão sendo criados por pais pecadores. A gente precisa labutar dia e noite para ensiná-los no caminho do Senhor, mas sempre descansando na boa vontade do nosso Mestre, que é capaz de converter os mais confusos e perdidos dos corações. A Ele toda a glória.